Ora, muito boa tarde e bem-vindos de volta ao Jogo na Mesa, programa de opinião futebolística nacional, com comentadores dos três grandes, Telmo Monteiro do Porto, João Batista do Sporting e Rui Bahia do Benfica. Sem mais delongas, fazer um pequeno resumo do estado atual da Liga. Neste momento, os três grandes já com 10 jornadas jogadas cada uma. A equipa que obteve melhores resultados foi o Porto, que até então está em primeiro lugar com 28 pontos, 9 vitórias e um empate. Em segundo está o Sporting com 25 pontos, 8 vitórias, um empate e uma derrota. E em terceiro está o Benfica com 24 pontos, 1 vitória e 3 empates. Na Champions, o Sporting Só tem uma vitória. Enganei-me. Na Champions, o Sporting está em 12º lugar, com 2 vitórias e uma derrota. Já o Benfica encontra-se em 35º, com 3 derrotas. Na Liga Europa, o Porto está em 15º, com 2 vitórias e uma derrota. E já agora o Sporting de Braga está em 2º lugar, com 3 vitórias. E comecemos então pelo momento do atual primeiro classificado Porto. Telmo, que tens tu a dizer sobre este momento da equipa deste novo treinador, Francesco Farioli, equipa que até agora só perdeu mesmo pontos no empate a 0 no Dragão, frente ao Benfica? Boa noite, Pedro, boa noite, Rui, boa noite, João. É um gosto estar aqui de novo com vocês, a abrirmos esta nova temporada desportiva da Altitude FM e também nas plataformas digitais. Bom, se no final da época passada me perguntasses se eu perspectivava que o Porto, à 10ª jornada, estava em primeiro lugar no campeonato nacional, eu diria que não. Agora, é evidente que o Porto contratou um treinador surpresa para mim, que tem feito um excelente trabalho. O Porto iniciou o campeonato de uma forma avassaladora perante os adversários. Até ao momento o Porto já teve, digamos que, os jogos mais difíceis, digamos que do primeiro terço, da primeira metade do campeonato, e é evidente que nota-se nesta fase, até se calhar muito por força da pré-época, que foi bastante intensa e também não foi longa em termos de preparação, porque não podemos esquecer que o Porto esteve no campeonato do mundo de clubes. No entanto, o Porto começou de uma forma, digamos que a preparação de uma forma acelerada. Iniciou o campeonato sendo uma surpresa da forma avassaladora como controlava o jogo. Nesta fase tem-se notado que há um decréscimo não da qualidade, mas da pressão sobre os adversários. Tem-se comentado muito acerca disto, de que o Porto, provavelmente o sistema tático é um sistema que começam os treinadores adversários a percebê-lo, a entendê-lo. Agora é verdade que o Porto tem soluções, tem ganho os últimos jogos na reta final do tempo regulamentar. No entanto, não deixa de ser um justo vencedor dos jogos que realizou, e já agora o único empate que tem é contra o Benfica no Dragão, e aí direi que efetivamente o Farioli foi pouco ambicioso. O Benfica jogou para não perder, e estou aqui também a reforçar a ideia do treinador do Benfica, do Mourinho, que disse que o empate era um bom resultado. E aí o Farioli foi pouco ambicioso, não querendo falar de arbitragens, mas no entanto o resultado poderia ter sido outro se um puxão do António Silva ou Denis Gul supostamente seria um penalti que ninguém viu. No entanto, estou satisfeito com a classificação do Futebol Clube do Porto. João, tu estavas à espera deste Porto, a esta fase do campeonato? Então, boa noite também a todos, aqui no estúdio e quem nos ouve. Não estava à espera. Quem viu o Porto do ano passado e vê o Porto este ano, claro que não estava à espera de uma alteração tão drástica e tão positiva no ponto de vista aqui do Telmo, não é? Eu a frase que recordo e isto aqui também para nós tem pouco a ver, o dinheiro, de onde é que se vai buscar o dinheiro,
Não sabemos. A verdade, eu recordo a frase daqui há um ano atrás, um ano e tal, que tinham 8 mil euros na conta, e agora o Porto, na pré-época, investe 100 milhões de euros, e não nos interessa onde é que foram buscar, com certeza foram buscá-los onde o havia, não é? Mas independentemente desse investimento, o Porto efetivamente contratou bem. Acho que contratou os jogadores, contratou uma equipa praticamente nova, não foi buscar um guarda-redes que efetivamente não precisava, foi buscar todas as posições da defesa. Eu penso que praticamente é uma equipa totalmente nova. Tirando o PP. E praticamente o PP tem sido não, tem sido titular. E o Samu. Sim. Portanto, é uma equipa que foi buscar, uma equipa completamente nova, com alguns suplentes também, que ainda que suplentes vieram também agora. Portanto, é uma equipa que me tem surpreendido muito pela positiva. Tanto que o ano passado o melhor jogador do Porto era claramente o Rodrigo Mora, e continua a ser um belíssimo jogador, e hoje em dia é um jogador que efetivamente quando joga bem, mas também se não estiver no Porto ou se for vendido, penso que também não é dos jogadores que fará mais moça naquele clube. Portanto, está realmente a fazer um campeonato espetacular. Foi a Alvalade, ganhou. Eu penso que não ganhou com uma superioridade. Foi um jogo muito dividido, um jogo que o Sporting também poderia ter ganho. Inclusive o Sporting no final encosta ao Porto às cordas, e também não querendo falar de arbitragem, como que o Telmo não quis, também há lá um ou dois lances que a bola bate na mão da defesa, pronto, mas independentemente disso, foi entre os grandes, foi dos melhores jogos dos últimos anos. Concordo contigo, isso foi um grande jogo de futebol para o início da época. Para o início da época especialmente, não é? E pronto, e temos aqui o Porto no primeiro lugar, e totalmente justo. Tem, utilizando aquela palavra que se costuma utilizar, tem cilindrado os adversários, mas que o cilindro agora ultimamente, e é esta a minha esperança do Rui, é que o cilindro começa a estar cada vez mais curto, e porque nota-se de facto uma quebra generalizada do Porto. Isto a juntar ao histórico deste treinador, não é? Que é dar-nos uma esperança adicional que realmente as coisas possam vir a quebrar um bocadinho, porque eu compreendo que este Porto, do princípio do campeonato, da maneira que eles pressionavam, da maneira que eles jogavam... Sempre para enquadrar os Farioli na Holanda, nos Países Baixos, perdeu um campeonato nas últimas 4 jornadas. E não só, também em França também teve muito bem no final, também se foi abaixo, e portanto esperemos. Eu tenho comentado aqui que aquela pressão inicial que o Porto fazia sobre os adversários, que exige uma preparação física muito elevada, e no início da época pode-se aguentar, mas para uma época que os jogadores, que é um dos fatores, aliás, fui comentando isto logo a partir do 3º, 4º jogo que o Porto fez. Sim, e era impossível. Era essa pressão que também dava aquele rolo compressor, porque era uma pressão tão grande que eles, além de marcarem sempre, que era uma equipa sempre para a frente, pressionavam de tal forma os adversários que era difícil para o adversário. Ou seja, o Porto não teve jogos em que o Benfica já teve vários, e o Sporting já teve 1 ou 2 que ganharam ali a rasquinha no último minuto, ou ganharam 0 e depois ali a defesa. O Porto, até agora, estes últimos 2, 3 jogos, o Porto tem ganho os jogos limpamente e à vontade. Agora tem sido abaixo, e eu penso que a condição física do jogador está mesmo a dar um bocadinho, e vamos ver o que é que isto está, porque também sabemos que os treinadores, hoje em dia, os treinadores e os preparadores físicos fazem estes picos de forma para umas alturas, depois abrandam, depois fazem outros picos de forma. Portanto, pode ser que a coisa eventualmente esteja muito bem preparada e que isto esteja programado, ou pode ser que isto seja mesmo uma equipa a quebrar, e pronto, e é isso que eu, pelo menos, que eu tenho esperança nisso, porque tem jogado muito bem o Porto, e neste momento é um justíssimo primeiro classificado. Já falaremos do Benfica. O único jogo que o Porto me parece que foi um bocadinho mais fraco foi também no jogo do Benfica, porque o Benfica apresenta uma equipa muito defensiva, uma equipa que não quer ganhar o jogo, e eu acho que o Farioli também, a páginas tantas, disse: pá, o Mourinho isto é muito sabido, e eu se dou aqui uma abébia, ele vai-me...
vai-me tramar. E então ele disse assim, ok, ficamos por aqui. Ele foi pouco ambicioso, o Farioli demonstrou algum receio, como acabaste de referir, e pronto. E o Benfica jogou para não perder pontos no Dragão. O Benfica jogou precisamente para aquilo. E ele, quando percebeu que aquilo estava-lhe a correr muito bem ao Benfica, ele disse, pronto, ficamos por aqui. Precisamente. E vale mais um ponto do que 0. Rui, tu concordas com o João quando diz que o Porto está num grande momento, mas que os jogadores podem ir abaixo fisicamente? Não, ora então, muito boa noite aqui aos presentes, aos nossos ouvintes e quem nos esteja a ver. A questão é esta: o Futebol Clube do Porto vinha de uma época desastrosa. Os treinadores, o Vítor Bruno e depois o Anselmi, foram tiros totalmente ao lado. E o Porto, como diz o João, foi buscar 100 milhões e fez umas contratações que, até à data, para mim, grande contratação de um jogador tão novo, o Froholt, que veio fazer ali a diferença naquele meio campo do Futebol Clube do Porto. E eu sempre ouvi dizer que uma equipa de futebol que não tivesse meio campo não era equipa para ganhar campeonatos nem jogos. E já vou reforçar esta questão do meio campo mais à frente. E o Porto, então, faz que os jogadores que vêm realmente saiu aquilo que tinha que sair, não valiam nada, a bem dizer, valiam nada, e apesar de tudo ainda houve um jogador que durante toda a época fez a época que fez, ainda rendeu mais dinheiro que aquilo que o Porto o foi contratar, que é estas coisas que no mercado às vezes não se entendem, como é que um Otávio ainda vai para a França a ser vendido pelo valor que foi. Por isso é que eles arranjaram o dinheiro. Onde? Pode ter uma certeza que não lhe interessa muito. Há de interessar, no futuro há de interessar, que ele tem que se pagar. Podemos falar nisso, mas eu quero-vos deixar falar. No futuro há de interessar, como a todos, porque este dinheiro, quando aparece, não é dado, portanto, se veio da maneira como veio, lá com a reestruturação financeira, tem que se pagar. Mas só resumindo, efetivamente o Porto faz ali um quarteto defensivo totalmente novo, que tem ali, ainda não vi tanto daquele quarteto, o Bednarek, não é? Sim. Bednarek, ou como é que ele se chama? Sim, Bednarek. É aquele que tem ali mais calo naquela defesa. O Kirillov, pronto, não é um jogador que se possa dizer que é uma vedeta, vai cumprindo, é melhor que os outros que lá estavam, e efetivamente no meio campo foi onde o Porto foi buscar a mais-valia, um jogador que efetivamente agarra a bola, vai com ela, não tem medo, enfrenta os adversários e conjuntamente com isto, o William Gomes também, que tira de vez em quando o coelho da cartola, como indo já ao jogo do Porto. O Porto, em Alvalade, faz o primeiro golo e logo de seguida ele faz um golo, tirar o chapéu a qualquer um, e faz ali o 2-0. Mas o Sporting só reage no final, mas é uma vitória bem conseguida do Futebol Clube do Porto. Um bom resultado em casa do adversário. E depois tem os outros jogadores que vão entrando, vão estando no banco, vão rodando. É uma equipa que, apesar de não ter nomes sonantes, que o treinador que foi buscar, efetivamente, é melhor que os outros dois que estavam no ano passado, e incutiu ali um outro tipo de jogo que os próprios adversários não estavam a contar. Mas isso ser melhor já está para se ver, não é? Porque pelo menos agora, até à data. Eu do treinador do Porto não tenho assim muito boa opinião. Ao princípio até tive, depois deixei de ter, mas do Vítor Bruno eu não sei até que ponto é que o Vítor Bruno, por estar a comparar a equipa do ano passado com o Vítor Bruno. Eu estou-me a referir na posição em questão, e do que têm feito até à data tem-se visto que é totalmente diferente. Não, eu só estou a dizer que eu disseste que este treinador é muito melhor que os outros. Eu tenho algumas dúvidas, por exemplo, em relação ao Vítor Bruno. Vamos ver se continua, Deus queira que não continue a ser melhor que os outros, Deus queira. Mas a realidade é que as outras equipas também começaram a ver o estilo de jogo, porque foram apanhadas de surpresa naquelas primeiras jornadas. O Porto marcava cedo, o Porto
pressionava e marcava cedo. Logo aí dava-lhes um elan no jogo, e as outras equipas depois fechavam-se bem, aquele meio campo fechava bem e não conseguiam depois contrariar o Futebol Clube do Porto. O que ultimamente já não se tem visto nisso no Futebol Clube do Porto. E temos visto o último jogo no Nottingham, para a Liga dos Campeões, que já foi um jogo fraco. Teve o jogo anterior, também ganhou aos 90, já depois da hora, ao Moreirense. Agora, com o Braga, que teve uma exibição fraquíssima, e o Braga, só tivesse que haver um vencedor, era o Braga. Mas o Porto, em toda aquela segunda parte, aproveitou um deslize. Bem, aí, se tivesse que haver um vencedor, era o Braga. 68% de posse de bola. Na segunda parte teve 74 toda a segunda parte. E eu estou-me a referir àquilo que vi. Claro. O Braga teve oportunidades de golo. Teve 2 oportunidades dos jogadores ali à entrada uma grande defesa do Diogo. E dentro da pequena área, em que ele mete mal o pé e a bola vai por cima, e outra dentro da área. O Navarro, mas por causa disso e o Porto vai lá. E o Porto vai lá. Dispensámos o Navarro por causa disso. E o Porto vai lá uma vez, que se antecipa muito bem ao Gomes, ao Vítor Gomes, e ele, passarinho à espera da bola, tirou-lhe e marcou o golo. Portanto, é realmente que ninguém estava a pensar que o Porto neste momento tivesse 3 pontos de vantagem que tem sobre o Sporting e 4 sobre o Benfica. Mas crees que o fulgor físico dos jogadores do Porto pode eventualmente... Cedo, ainda não estou a ver isto. Também estou a ver que as outras equipas estão a estudar um bocado mais o jogo, porque também se chegássemos à 10ª jornada e já estivessem todos cansados, também não estou... Seria mau. Era bom para mim, mas seria mau para o Futebol Clube do Porto. Não estou a ver por aí. Estou a ver que as equipas estudam as outras equipas e já não entram da maneira como entrou. O Benfica foi lá saber perfeitamente que tinha que aguentar o Futebol Clube do Porto naquela primeira parte. E foi o jogo que o Benfica fez, porque na segunda parte houve mais Benfica que Futebol Clube do Porto. Tanto que mandou uma bola à trave, podia ser o golo, porque o outro do Mora não conta, que até estava fora de jogo. Portanto, o Benfica foi muito melhor na segunda parte e esteve uns furos acima de poucos do Futebol Clube do Porto, mas na primeira parte, efetivamente, o Benfica, neste momento, e já vou à análise do Benfica, o Benfica, neste momento, o futebol do Benfica dá-se mais com equipas mais fortes do que com as fracas, porque quando as fortes seguram-os... Tem sido assim na Liga dos Campeões. Não, já vamos ao momento da Benfica daqui a pouco, não aprofundes muito. E tem-se visto, mesmo na Liga dos Campeões, tirando o primeiro jogo que já lá vamos, o Chelsea não foi assim tanto, claro, e com este igual. Mas, porque quando o Benfica... Não aprofundes muito, já lá vamos. Quando o Benfica tem efetivamente equipas mais fracas e tem que ser o Benfica a ter a iniciativa do jogo, eu já vou explicar o porquê que não o tem. E o futebol do Benfica neste momento, e começo já com esta palavra que poderão já muito estar a dizer, mas o futebol do Benfica até à data tem sido miserável. João, o momento deste Sporting agrada-te? E pegando aqui nas palavras do Rui, que diz que o Benfica encaixa melhor com as equipas grandes do que com as equipas pequenas, há quem diga que o inverso acontece no Sporting, em que esta equipa de Rui Borges se vai muito abaixo contra equipas grandes, e aliás os pontos perdidos no campeonato foi um empate em casa contra o Braga, uma bola, e a derrota em casa contra o Porto 1-2. Concordas com esta afirmação? Não concordo, porque é verdade que no fundo é um facto, não é? Sim. Mas não concordo, porque o Sporting... Em jogo jogado não achas que... Não, acho que não. E no jogo do Braga, o Braga em Alvalade acaba por marcar no último minuto e o Sporting deixou de jogar. Portanto, nesse jogo... Mas o Sporting já fazia isso o ano passado. Para já não considero o Braga um grande, quando não é? Se pusesse a ganhar, quando se punha a ganhar, deixava de jogar. Houve ali uma fase que sim, mas depois no final já não estavam bem assim, já iam atrás do resultado. E acho que ali estavam a acabar os jogos para ser campeão. O jogo do Braga, o Sporting deixa de jogar, que é uma coisa que o Sporting, que é uma equipa que tem que ter bola, deixa de ter bola. O Braga também tem alguma sorte, marca no último minuto daquela maneira, com penalti completamente escusado, quer dizer que é um penalti completamente escusado, portanto
Acho que é um facto que o Sporting tem perdido pontos com equipas supostamente mais fortes, mas acho que não há ali uma relação, não me parece que seja... Temos tido algum, mas na Liga dos Campeões com equipas com o Marselha ganhámos, portanto, e o Marselha está, este ano o Marselha joga mais do que qualquer uma das 3 equipas portuguesas grandes, portanto. Agora, em relação ao Sporting, não sei, é a pergunta que me fizeste em relação... O momento do Sporting, o que tens a dizer sobre Pronto, em relação ao Sporting, também anda um bocadinho atrás. O Sporting, mais uma vez, consegue manter ali uma base da equipa, e isso é muito bom, mas perde um avançado que tem que se notar a diferença, não é? Porque o Gyökeres era, de facto, um fora de série, e nós, às vezes, agora a falar entre nós, dizemos muitas vezes que o Sporting, o avançado, ele não é mau. Não é? E o médio, o Kocharashvili, a gente diz assim, não é mau, o Ioannidis é bom, até é bom, mas a gente não estava habituado a isto, não é? Estávamos habituados aos Gyökeres, que era muito bom, e agora estamos, não é mau, ou é jeitoso, ou é bom. E o ponta de lança o ano passado que substituía de vez em quando o Arder. Foi para o Leipzig, ainda não marcou, fez, se não estou a erro, 5 jogos. Isso também foi bem vendido, foi outra venda que nos entende. Outra venda, chega lá e ainda não tocou na borracha. Se não estou a erro, tem 5 jogos, entrou sempre como suplente utilizado, tem média de 15 minutos usados e não tem... Tem 7 jogos e não tem golos nem assistências. Pronto, e o Sporting foi vendido por 24 milhões. Altera ali, porque hoje em dia também custou 19. Também custou 19, mas é um jovem que as equipas da Europa consideram têm um futuro promissor como ponta de lança. Paga-se, porque também custou 19 milhões ao Sporting, não foi um jogador que custou 1 milhão e agora vendem por 24, quer dizer, ele já tinha um valor de 19. Fez uma época até bastante boa, não foi má. Então, mas ele entrava às passos. Mas sabes qual é que foi o teu ponta de lança suplente do ano passado? Já nem sabes quem foi? Quem era? Mas é o que eu estou a dizer, estás a comparar então, uma época boa. Para um miúdo que era suplente, já estava tudo resolvido. Sabes quantos golos marcou o ano passado? Por isso mesmo. Não, olha, resolveu o jogo em Braga, resolveu o jogo... Pedro, depois se tivesse tempo, ajuda-me aí, porque eu também não tenho... Eu de cor também não te consigo dizer. Mas sei que o Arder era dos jogadores com melhor média de participações de gol por minuto. Quando já devia estar na rua... Quem? Ele também já devia estar na rua. Pois já. O partido também começava sempre... Não voltes atrás, vá. Pronto, entretanto o Sporting também muda a tática, não é? Passa a jogar, que há muita gente que critica. Eu até gosto desta tática. Sinceramente acho que o Sporting joga até muito melhor. Os avançados... Eu acho que são os dois bons. Lá está. Não são Soares e Ioannidis. Sim, não é? Nenhum deles é muito bom como eram os Gyökeres, e nós do Sporting tivemos os Gyökeres e agora custa-nos dizer que outro avançado é muito bom, porque de facto não são muito bons, são bons. O Soares é um belíssimo jogador, é um avançado, para mim não é bem ponta de lança, porque o remate efetivamente dele, ele cria muitas oportunidades, mas não tem o remate com a potência e com a colocação dos Gyökeres. O Ioannidis é um jogador que gosto bastante dele. Se calhar é mais parecido ao Gyökeres. Se calhar é um bocadinho mais parecido, o que também não o ajuda, porque vai haver muito. Porque enquanto o Luís Soares é um jogador completamente diferente e ninguém se atreve sequer a compará-lo aos Gyökeres, o Ioannidis, como é um bocadinho mais parecido, joga na profundidade, joga um bocadinho melhor de cabeça, com o corpo, tem mais peso. Mas claro, é bom, mas o compararmos aos Gyökeres não é tão bom. Mas acho que o Sporting se reforçou muito bem. Também voltamos ao dinheiro, também com 2 pontas de lança muito caros. Sim, que foram a grande aposta do Sporting para esta. Foram a grande aposta do Sporting. O Sporting cria inúmeras oportunidades de golo, penso que foi contra o Tondela. O Sporting fez 29 remates, assim, portanto o Sporting tem jogado bem. Eu não posso dizer que o Sporting este ano, e há quem critique o Rui Borges porque não é treinador para clubes grandes, porque demora muito a fazer as alterações, mas eu não vejo, tirando o jogo, se o jogo do Porto tem corrido um bocadinho melhor, o Sporting estava a fazer um belíssimo campeonato, quer dizer, tem 6 pontos na Liga dos Campeões em 9. Direi o que mais se podia pedir ao Sporting, não é? Acho que o único jogo que o Sporting efetivamente teve muito mal, e por culpa própria, e se calhar por culpa do treinador, foi o jogo com o Braga, que me custou bastante. Por acaso foi um jogo que me custou bastante, porque
Não estava já mesmo a contar com aquele gol. Rui, concordas aqui com a opinião do João quanto ao momento do Sporting? Não, Está num bom o momento. Sporting é o único clube que tem a equipa do ano passado. Saiu o Jóqueres, entrou o Luís Soares. Porque dos outros todos que contrataram, já aqui enumeraste o Kosharashvili, como é que ele se chama, o Ioannidis, o Alisson Santos, aquele que também veio por tão pouco dinheiro, também o Mangas, o Vagionidis, e tudo, não tem contato para nada, não tem contato para nada. E portanto o Sporting nesse aspecto parte em vantagem. Porque tem uma equipa base do ano passado, campeões, bicampeões, e que tem estado, tem equipa oleada, como se pode dizer. E estava a dizer dos avançados, o Luís Soares, que foi um bom investimento, e também do Ioannidis, são avançados que acabam sempre com equipas oleadas de ter oportunidades e de marcar golos, porque o Sporting efetivamente tem alas, tem o Yulman no meio campo que municia também a equipa, e aqueles avançados são bem municiados, portanto eles ali funcionam. Agora, o Sporting efetivamente tem a equipa que tem, mas eu continuo a dizer, tem um fraco treinador, porque o treinador não tem ambição, o treinador não sabe mexer na altura certa, e o treinador tem medo. Quando se é com as equipas grandes, o treinador tem medo. Não é que a equipa não queira, o treinador tem medo, e tem-se visto o que tem acontecido. Agora, efetivamente a equipa quem eu contava, tirando o meu Benfica, mas já lá vou dizer porque não, que estivesse melhor nesta fase. Teve aquela derrota em casa com o Futebol Clube do Porto e o empate com o Braga, pronto, que também, quando apanha realmente uma equipa que, e se calhar nesta fase, desde o Sporting, o Braga tem estado a subir, efetivamente. O Braga teve ali muitos empates em casa e tudo, e na Europa está como está, 3 jogos, 3 vitórias, e no campeonato tem feito jogos muito bons, estes 3 ou 4 últimos jogos, muito bons. E o Braga procurou e teve um Yulman que abusa daquilo que faz, e naquela altura houve quem o chamasse para marcar mesmo o penalti, porque já há muitas situações de Yulman, que é um jogador bom, muito bom, sinceramente, mas que é muito faltoso sim, e marca os puxões, que noutras equipas não marcam, não é? Pois, exatamente, tem que marcar, puxa na área e depois não vê nada, tem que ele vem a ser. Tem que marcar. Estavas a dizer que não falavas das arbitragens, estás a picar, é? Mas eu também não vou falar de arbitragens. Também não vou falar de arbitragens. Só estou a dizer que só marcaram porque viram o puxão, e noutros jogos não vêem. Só estou a dizer isto. Não falei do Benfica. O Sporting, nesta fase, é a equipa que está e que. Mas então crees que está um pouco aquém? Apanhou duas equipas mais fortes e baqueou. Vamos ver se daqui a 15 dias acontece o mesmo, ou daqui a 3... dia 5 de dezembro. Mas baqueou com duas equipas, mesmo assim vão à vossa frente? Exatamente, porque o Benfica baqueou mais. Porque o Benfica tem o futebol miserável. Vou-te repetir aqui várias vezes. Então, Rui, também não sejas assim, pá. Quero ouvir a tua explicação. Telmo, nós também queremos dizer um bocadinho mal, eles não digam mal todos. Precisamente. Então, relativamente a este momento do Sporting. Bom, eu devo confessar, estou surpreendido com a posição do Sporting na tabela classificativa. Em função daquilo que, embora o Sporting seja o bicampeão, a forma como terminou a época passada, mas com a saída do Gyökeres, pensei que efetivamente o desequilíbrio no Sporting fosse muito maior. E pensei porquê? Porque acho que o Rui Borges é um treinador que teve alguma dificuldade quando chegou ao Sporting, uma equipa que estava a produzir um determinado jogo, habituada num determinado sistema tático a jogar. Ele teve algumas dificuldades em se adaptar e adaptar os jogadores a um novo sistema de jogo. Portanto, aquilo que eu quero dizer claramente é que o Sporting para mim tem sido uma surpresa. Porquê? Porque o Rui Borges
tem uma equipa muito certa, os jogadores muito bem posicionados em campo e sem dúvida alguma, e como disse ali o Rui, eu também concordo, a equipa base mexeu muito pouca e quando a equipa base praticamente não mexe, a entrada de um ponta de lança, o Luís Soares, que tem feito a diferença. Há jogos em que o Sporting ganha com o único golo dele. E por norma é sempre o primeiro marcador da equipa. Depois há que não descurar a subida de forma do Pote nos últimos jogos, o Trincão que iniciou muito bem a época e o Ullmann que efetivamente ali no meio campo é o número 8 que mexe toda a manobra. Agora relativamente ao Rui Borges e pela positiva, porque eu acho que o Rui Borges tem feito um bom trabalho e há uma coisa que se respira no Sporting para o sucesso do Rui Borges, é que há toda uma estrutura a apoiar o futebol sénior do Sporting, desde o topo da direção até à equipa de futebol. Ali respira-se um bom ambiente, respira-se motivação, respira-se um grande apoio e isto tem ajudado muito. E acho e quero aqui dizer que injustamente os nossos comentadores desportivos têm sido muito injustos com o Rui Borges. E é o seguinte, custa-me ver que não se lhe dá mérito a uma qualidade que ele tem como treinador. E hoje em Inglaterra pensaram nele. Portanto, e quero aqui dizer, ele tem apresenta características que eu valorizo muito no ser humano e na pessoa. É muito honesto nas suas análises ao jogo de futebol e mesmo na antevisão dos próprios jogos. Portanto, não é nenhum fafarrão de que eu sou bom, tenho uma boa equipa e vamos jogar desta maneira. Ele é muito pragmático, é muito honesto intelectualmente na antevisão dos jogos e depois no final dos jogos. É o meu ponto de vista, embora me surpreenda como é que a equipa está a jogar. Não joga mal o Sporting. Tem mais ou menos dificuldades em alguns jogos, como todas as equipas vão ter. Se o Soares, se calhar, ter o remate com a potência e com a colocação dos Jóqueres, o Sporting está a jogar melhor que o ano passado, claramente. Pronto. Eu também acho isso. E para mim é uma surpresa. Por isso é que o Soares, sendo bom, não remata da mesma forma. Mas tem resolvido os jogos. Tem, mas falha muitos golos, do meu ponto de vista. Mas todos falham, não é? Senão não, também estava no Manchester City, se não me falhasse nenhum remate, não é? É evidente. Mas para o Sporting isto joga muito bem, mas às vezes falha quando já estamos. Porque lá está, nós estamos com aquele estamos habituados assim. Bola ali naquela zona no avançado é golo. Pois estava habituado aos Jokers. Quando remata e estava habituado a uma situação também, que era as transições de bola, defesa-ataque ou defesa-meio-campo, as transições de bola, sabendo que punham no lado direito ou sobretudo no lado esquerdo um passe na diagonal longo que o Jokers aparecia lá e que resolvia. É o que está a faltar agora no Arsenal. Ele agora não tem nada disso e está a ter precisamente, que é um futebol muito mais apoiado, com cruzamentos para a área e pronto. É isso. O Rui, estavas a esfregar as mãos já, mas... esfregar as mãos. O Rui vai ter que nos explicar como é que diz que o Benfica é uma equipa miserável. Relativamente ao Benfica... Eu disse, tu não estejas já alterado. Eu não falei equipa, falei no futebol. No futebol, pronto. Rui, então o Temos já Benfica... eleições e tudo ou é só equipa também? Não, para já é só a equipa. O Benfica cai mais... Estás muito interessado nas eleições. Não estou não. Olha que não. A equipa do Benfica, que a imagem do Porto também mudou de treinador, tem um novo treinador que é José Mourinho. O que tens a dizer então sobre este momento, se te tem agradado este futebol de José Mourinho? E deixa-me corrigir há pouco o meu erro, que disse uma vitória em 3 empates, mas são 7 vitórias e 3 empates. Empates contra o Porto no Dragão a 0, na Luz frente ao Rio Ave a 1 bola e na Luz também frente ao Santa Clara a 1 bola. Pois. Diz-me, Rui, Chegamos porque é que dizes que o futebol do Benfica Benfica mudou é o miserável? treinador como ao Porto, não.
porque mudou o treinador à quarta jornada ou à quinta. Em timings diferentes, sem dúvida. E aqui é que eu quero chegar. O Benfica faz um investimento grande, muita gente, o Benfica gastou 130, mas esquecem-se que o Benfica também vendeu 160. Vendeu mais, recebeu mais do que gastou. Ainda teve lucro. Mas, e foi buscar jogadores que eu até considero, olha, o Dedic é uma boa contratação, um jogador que deu nas vistas por falta de outras coisas no Benfica. O Enzo ali no meio campo, Barrenechea também. O Luca Bacchio neste momento é o único extremo que temos em condições e que desequilibra ali naquela zona, porque não temos nenhum do lado esquerdo. O Ivanovic é um suplente que pronto, é tal coisa, olha, é um segundo de qualidade, é um do segundo que é Arder, não é? Pois pronto, está lá o Pavlidis que é o melhor marcador da Liga, e com 8 a golos. marcar. Contratou um Sudakov, que é um jogador que efetivamente é um grande jogador, mas que até à data ainda não sobressaiu. É um jogador que eu lembro destes últimos 3 jogos até foi substituído, efetivamente esteve muito mal, e depois contratou o jogador. Tu vias o campeonato da Ucrânia? E contratou o jogador. Não, via resumos e vi jogos do Shakhtar, onde ele jogava para a Liga dos Campeões e tudo. Tu é que não, tu só vês os árbitros no jogo, a comentar no jogo lá os lances. e a maior contratação do Benfica, que é a maior desilusão para aquilo que eu estava à espera, que é o Rios. Que eu estava à espera, que é aquilo que o Benfica não tem em relação ao Porto e ao Sporting, que é um número 8 sério, que procura bola, que agarre na bola e vá por ali adentro e distribua a bola. O Benfica, ao futebol, quando eu digo miserável, na época ainda do Bruno Lage e até agora do Mourinho, porque também é o que ele lá tem, não temos um número 8. E o meio campo, quando não funciona, o Benfica não consegue ter a bola em poder dele aí 15 segundos. Porque qualquer jogador recebe a bola e dá automaticamente para o lado. O Rios, se vocês virem os jogos, o Rio pode vir cá atrás, recebe a bola, dá a bola para o Barrenechea ou dá para um dos laterais e corre para a frente, quase a esconder-se. Portanto, o Benfica não consegue ter bola. Quando uma equipa não tem controle e domínio de bola e tempo de bola, o Benfica não consegue distribuir o jogo. O Benfica faz o jogo que é para os lados, abre para uma ponta, abre para outra. Quando não tinha o Luca Bacchio, que estava lesionado, pior ainda. Nem jogadas de perigo construíamos, e o futebol acabava por perdermos 4 pontos em 2 empates em casa depois de estar a ganhar. É uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Não cabe na cabeça de ninguém. E aqui também tenho que dizer, depois temos ali um jogador, não vamos crucificar o jogador, não vamos, não senhor, mas não pode ser pau para toda a obra. E o Mourinho, que é o Mourinho, porque se fosse outro treinador qualquer, o Rui Borges, o Farioli ou até o Bruno Lages, o Mourinho, imaginemos naquele jogo que é o Ornas. Ele tem que jogar em todo lado, mas há lá mais jogadores. E quando o Benfica marca um golo, e é nisso que eu digo, que o Mourinho, nesse aspecto, trabalha muito bem as equipas defensivamente, para controlar as equipas, é onde eu vou, para controlar as equipas, e temos o caso no Porto, temos o caso no Chelsea, que surge aquele golo porque estão os alas e ele faz aquela invenção, do Tiago Araújo para o lado esquerdo, que é uma invenção, e ninguém critica, ninguém diz nada, que é uma invenção, que depois saíram, foi todos os golos do lado contrário, e mesmo assim ele não conseguiu controlar nada, e contra o Santa Clara comete esse erro, marca o golo e automaticamente tira o jogador, mete o Barreiro e puxa o Ornas para o lado esquerdo, onde foi mamado pelo extremo, porque é um jogador que não pode andar a jogar em qualquer lado, só falta ver, mesmo jogar à baliza. Pronto, não sei se fará alguma boa exibição. Por isso é que eu digo, o Benfica
com esta falta de meio campo ali de um 8 a sério, que se o Benfica não for buscar em janeiro, vai continuar com estas dificuldades, porque o Rios é um jogador que não é esse estilo de jogador, ou pelo menos que se adapte, como dizem, ainda se está a adaptar, é brasileiro, vem, tal, teve ali umas festazitas de início. Sim, para a tal. Costa da Caparica e Pronto, tal. mas foi na naqueles Costa, ares, também não era nada, mas, estava toda a gente a ver e tudo, não havia problema nenhum. Mas pronto. era aquele jogador que Está-se todos a estávamos, adaptar. era aquele jogador que todos estávamos à E espera agora que vamos viesse a entrar no resolver, inverno, não vem viesse a os resolver festivais de o verão. jogo do Benfica ali no meio campo, que já tínhamos esse problema Portanto, no ano passado. estás contente com José Mourinho, mas achas que Rios não é suficiente para aquele papel? Para aquele papel não é, e definitivamente não é, porque o Mourinho, se visse que era para aquele papel, já lhe tinha dado essa instrução e já o tinha posto ali a sério naquele lugar. É mesmo. Portanto, como ele continua a fugir para as aulas e vai e não Para sei as o quê. equipas de Mourinho ele não serve. Exatamente. Já te digo. Portanto, ele vai ter que ser, e para mim é ali o meio campo, o número 8 e o extremo esquerdo, que é o que o Benfica faz. Porque depois, e eu voltando um bocadinho atrás, quando eu disse que é miserável, e aí os jogadores também têm a culpa, porque eu digo uma coisa, apesar do Bruno Lage já estar com um pé fora, um pé dentro, dos jogadores o quererem fora ou não quererem dentro, e não sei o que mais, há o brio dos jogadores. E o Benfica não pode fazer de um resultado de 2-0 para 3-2 com uma equipa como o Carabá. E por isso é que eu digo, aquele futebol é miserável, foi miserável. Foi miserável. foi Neste momento, encaramos agora uns 3, 4 jogos em que temos marcado, a equipa também, quando se marca, depois a atitude é totalmente diferente, mas não ter aquela situação que eu há bocado também dizia do Rui Borges, o Benfica não pode marcar um golo e isso vê-se como é que a equipa está e de um momento para o outro para de jogar. Para literalmente de jogar. Portanto, e tu mandaste a bicadazinha da Liga dos Campeões, pronto, tivemos este jogo em casa, que são 3 pontos que ninguém contava perder. No Chelsea, até foi um jogo conseguido marcar o golo, mas foi um jogo conseguido na segunda parte. Até poderia, um empate cabia bem naquele jogo, cabia bem, e no Newcastle. Quer dizer, foi a situação que foi, e os golos surgiram todos. Não foi pela altura, quando diziam que também o Tomás Araújo tinha mais altura, não resolveu nada com isso. Os golos foram todos pelos extremos, bola no meio e toma lá. E o segundo golo, idênticos. E o segundo golo, que é uma coisa, é um erro que têm medo de ter a bola em poder, têm medo de ter a bola. Os jogadores do Benfica neste momento têm medo de ter a bola nos pés. E o segundo golo, se vocês se lembram, é uma à esquerda, Corners, e ele de primeira manda uma bola bombeada que é apanhada no meio campo e dá o segundo golo. Porque e é depois, o mesmo jogador que marca os 2 golos. exatamente, e depois é um terceiro golo que também é de loucos, que é um lançamento à mão do guarda-redes e que apanha toda a gente de contrapé. O António Silva também a pôr o pé e ela a passar-lhe por baixo. Claro. E portanto, aí são erros dos jogadores, e espero que agora vai tendo um bocadinho mais de tempo para trabalhar os jogadores, porque efetivamente quando entrou o Mourinho, aquilo era 3 em 3 dias, eram jogos, ali não havia espaço para treino, mas espero que lentamente o Benfica vá arrumando a casa e está a 4 pontos. Está a 4 pontos, quando toda a gente já previa que estivesse a 7 quando foi ao Porto, por isso mesmo aquelas cautelas do Mourinho que foi taticamente, esteve bem, estudou o adversário, esteve bem, e vamos aguardar que estes próximos jogos até dia 5 de dezembro, que é em casa com o Sporting, que o Benfica consiga recuperar aí mais alguns pontos e esperar pela janela de mercado para colmatar estas falhas que eu aqui enumerei. Telmo, e tu como vês este momento do Benfica e como viste a transferência de José Mourinho para o Benfica? Bom,
a transferência do José Mourinho. Desculpa lá, Hotel, Diz. já que agora nessa transferência que não me ajudaste, ó Pedro, não me ajudaste. A transferência, Eu dou-te o tempo. quando tem que sair o Bruno Lage, o Benfica ali não poderia, porque estamos no início do campeonato, não poderia, como muitos dizer, esperar pelas eleições, esperar isto ou aquilo, não. Tinha que buscar alguém de renome, e que fosse um nome forte. E eu antevi isso muito antes, porque estou-me a lembrar das palavras dos jogos com o Fenerbahçe, dele e não sei o quê. Eu dizia assim, este Mourinho está mesmo a pedir para ir embora. E vir para o Benfica. Ir embora e vir para o Benfica. Foi troca, claro que acordo. Agora, ele não é porque estavam as eleições, não é porque é porque é o Mourinho e tinha vontade de vir. E ninguém poderia dizer, como ele diz, mais à vontade, ninguém recusa um Benfica, também no Benfica neste momento não poderia recusar o Mourinho. Tanto mais que eu já aqui enumerei erros do Mourinho, que outros treinadores eram crucificados, e a ele ninguém lhe diz nada, não é? Claro. Bom, Pedro, o Rui acabou por responder à questão, porque tu perguntaste-me, ficaste surpreendido com a contratação do Mourinho? Eu não fiquei surpreendido. E não fiquei surpreendido porquê? Porque nos jogos do Benfica com o Fenerbahçe foram só elogios do Mourinho. Portanto, o Mourinho, que já tem 20 e tal anos de carreira, desde que saiu de Portugal, estava agora numa fase de conforto. Não sendo a seleção nacional, que acho que é aquilo que ele queria. Verdadeiramente almeja. Exatamente. É o Benfica, o clube do coração, como ele agora já disse. E o Benfica vivia também, em termos do próprio clube, o momento das eleições. Ou seja, tudo sabia-se de antemão que o Mourinho a oferecer-se, o Benfica a precisar substituir o Bruno Lage. Portanto, que seria ele o eleito. Eu nunca acreditei em Klopp, nunca acreditei noutros treinadores, por muito grande que o Benfica seja, por 100 e tal mil, por aquela expressão toda de votos, toda essa dimensão, nunca acreditei, porque estamos a falar, começaram aqui o programa a falar nos 100 milhões de investimento do Porto. Eu mesmo com essa grandeza toda do Benfica, acho que o Benfica ao investir 130 milhões, se calhar foi pouco, não é? Dada a dimensão, mas que não viria ao Klopp. Não fugindo. Olha, então o rapaz só teve 0,18%. Pronto. Rui, chegaste lá, é isso mesmo. Pronto, e dizer que efetivamente o Mourinho não me surpreendeu, a contratação não me está a surpreender em nada. Está a surpreender em alguns agentes desportivos, porque o Mourinho, enquanto treinador, continua a ser aquele clássico. Equipas fechadas, também a fazer omeletes com os ovos que tem, e o Rui explicou muito bem o plantel do Benfica, portanto, porque o plantel do Benfica, com algumas contratações, não me parece que o Richard Rios se tenha adaptado tão bem, não é o número 8, o Aursnes é efetivamente o grande trabalhor daquela equipa. Sim, está. E depois, pronto, o António Silva, o Otamendi, que não são tão seguros quanto isso. Ainda acabou de relatar aqui aquele lançamento, reposição de bola em jogo e que passa por baixo do pé do António Silva. Parecia um iniciante a jogar futebol. Mas aí até nem põe passa por baixo, porque eles estão todos a dormir. E quando dão conta que a bola lá vem, eles estão a correr para trás, a olhar. Precisamente, aquilo parecia um jogo de não profissionais, todos a olharem para a bola. E eu gosto dessa tua coerência. Mas respondendo a isto, pronto, o Mourinho tem sido igual a si próprio. Quero deixar aqui e realçar este aspecto. Eu acho que o futebol em Portugal nunca acreditou que o Mourinho pudesse regressar. E tem havido aqui um efeito, comentadores, agentes desportivos, e não me quero muito alargar nisto, que parece que o Mourinho tem superioridade
sobre toda a gente. Por acaso disse uma frase muito interessante quando comentou a conferência de imprensa pós-jogo em Guimarães. O treinador do Guimarães, eu já tive a idade dele e se calhar errei e disse baboseiras. Naquela altura dizia mais baboseiras. Mais baboseiras. Acho que não foi baboseira, foi uma palavra. Mas disparate. Ou palermices. Palermices. Qualquer coisa. Sim, mais disparates. Foi o que disse. Pronto, o Mourinho está no futebol português como um autêntico senhor gentleman e que influencia muito. Até os próprios árbitros acho que têm sido influenciados. Claro que sim. Pela postura e pelas conferências do Mourinho, que o Mourinho atua muito psicologicamente. O Mourinho nunca foi muito forte em termos táticos, a não ser tática defensiva. Foi sempre muito forte na motivação e a tirar alguns flashes para a frente que depois sortiam um efeito. Eram os chamados mind games. Pedro, exatamente. Precisamente. Portanto, e concluí aqui a análise ao Benfica. Vamos ver. Pronto, eu acho que o campeonato vai ser equilibrado. Vai João, ser Eu, equilibrado. por acaso, essa frase dos mind games, acho-lhe piada, porque tem-se ouvido muito na comunicação social os mind games, mas o Mourinho diz qualquer coisa para a comunicação social, cá está o mind game do Mourinho. Uma coisa que eu fico assim... Precisamente, há uma grande influência sobre os comentadores e acho que todos se estão a agachar àquilo que ele diz. E opinadores de arbitragem. Tudo Toda a isso. gente, mas isso aí só não Acabei vê de quem dizer não, só não isso vê quem aqui. não quer. Ele está a criar um Os efeito no árbitros em quê? futebol. Já houve algum jogo em que o Benfica ganhasse por causa dos árbitros? Não. Nem neste campeonato, nem nos últimos 50, não houve nenhum. João, lá Não estás houve, tu, não houve. Pelo Lá menos estás tu. não houve nenhum. Não? Mas pronto, agora. Não sei aonde. Não houve, estou a dizer que não houve, não vale a pena entrar mais por aí. Em relação ao Zé Mourinho, pronto, em relação à entrada do Zé Mourinho, eu também percebeu-se ali, o Zé Mourinho é inteligente, não é? É inteligente. Ele sabe que o Fenerbahçe, aquelas conferências de imprensa, e eu estou à vontade porque eu disse, até eu escrevi em redes sociais. Eu vi Quero dizer, escrito. aquilo, as conferências, os tais Em que mind jornal mind é que games. Na bola, ele Ai, comentou é comentador no da bola. início da bola, ele disse São o Mourinho está-se a são coisas oferecer ao muito, Benfica. são coisas muito modernas. Olha são lá, coisas quando muito ele faz modernas uma para conferência de imprensa e diz assim: o lugar do Fenerbahçe não é na Liga dos Campeões, é na Liga Europa. Era aí que eu- Pronto, acabou. era aí que eu- Foi isto que tu comentaste. Não, foi entre várias coisas. Quer dizer, não, mas mas, porque né, os jornalistas, quando foi o Fenerbahçe, calhou agora vamos assistir aos mind games do Mourinho, mas os mind games do Mourinho passaram sempre por elogiar a equipa adversária na altura, que era o Benfica, que é uma coisa normal. Os treinadores às vezes fazem para meter a equipa na terra. Até porque o isso que tem não é uma um efeito- lógica, pronto, não tem uma é? lógica. O que já não tem lógica nenhuma é rebaixar a equipa dele ao ponto de praticamente dizer nós não valemos nada. Nós vamos jogar contra o Benfica, pá, vocês resumam-se à sua insignificância. Nós estamos bem na Liga Europa, isto não é para nós, estamos a jogar com o Benfica. Ou seja, ele, como é muito esperto, ele sabia perfeitamente que o Bruno Lage, ele sabia que não ia lá estar muito tempo. Ele é esperto, o Bruno Lage, toda a gente via, com 2 dedos de testa, menos o Rui Costa, que o Até Rui o final Costa... os mind games do Mourinho eram esses. Se calhar eram, Para mas mim era uma grande dúvida, até porque eu acho que o Bruno Lage saiu com uma honestidade e uma forma de ser de um autêntico homem e que lhe fizeram completamente Mas olha a lá, folha. E mas quem eu lhe por fez acaso- a folha foi o próprio Mourinho. Foi, Mas o Bruno Lage já entrou com aquele peso todo em cima e Rui, com toda a gente também- contra. também E toda a é gente contra. verdade. E podia ter sido Também é campeão, verdade. e podia devia ter ganho a Taça de Portugal. Mas sabes qual é o E toda a mérito? gente, Mas toda devia a ter gente ganho a Taça de sempre Portugal. o Porquê? criticaram, Mas devia, sempre o criticaram. devia ter ganho a Taça de Portugal. Portanto, não Porquê? vamos discutir isso. É Porque houve um verdade, lance Rui, eu Isso à concordo vontade. contigo. E Ele nunca tinha lhe esse deram mérito handicap. e caíam sempre em cima dele. Sempre em Completamente. cima dele. Mas, Rui, porquê é que devia ter ganho a Taça de Portugal? devia. Porque houve uma expulsão. Porque houve uma expulsão. Sim, houve um lance de expulsão que não foi expulso do jogador do Sporting. Foi esse o exatamente, lance. Foi esse o exatamente. lance. Se fosse expulso, Eu cumpri- não havia eu mais te- futebol. eu te- Mas isso já, João, não vamos Ontem voltar o a isso. Sudakov ser expulso também não houve. Não, Também, mas o Sudakov é expulso. Já no estás jogo tu também a anterior, dizer que o Sudakov é expulso. no jogo anterior ao jogo da Taça, o Não falavas Otamendi- de árbitros e já estás a falar Já que outra falaste? vez. Não, deixa lá. Agora, Avança. mas eu não gosto, porque se fosse tivesse havido no último minuto um penalti mal marcado, um gol em fora de jogo, João, isso tinha toda a lógica. uma Agora, expulsão, nunca mais. O jogo era o que era. Já estávamos em prolongamento. então Portanto, pronto, não vamos se tu, discutir mais isso. Pronto. consideras isso, também não consideras que podiam ganhar o campeonato, porque no jogo do título, na Luz,
o Otamendi devia ter sido expulso aos 17 minutos. Portanto, se para manter a coerência, diz assim, podíamos João, já foi, isso podíamos já ter passou. ganho a taça. Estou a falar aquilo em relação só um ao minuto, Bruno, é só ao um Bruno minuto. Lage. Tu devias O Bruno dizer, Lage podíamos ter ganho a fez taça o que porque houve uma fez, expulsão mal. recuperou o Benfica como recuperou, acabou o campeonato para poder ser campeão ou poder ganhar e ganhar a taça. Mas pela tua nacional. lógica não podia. E o problema Não é podia. que o Bruno Lage foi sempre crucificado. E, portanto, ele já teve esse peso. Então, mas, todo ó, em cima do mas tu Benfica. achas que o Bruno Lage acabou a época? O problema, eu vou-te explicar qual foi o problema. O problema é que o Benfica perde o campeonato e perde a taça. E em vez de verem os problemas do Benfica, quiseram criticar a arbitragem. E a partir daí o problema passou para a arbitragem e não passou para o Bruno Lage, porque era evidente que o Bruno Lage não tinha condições para continuar, como aconteceu com o Roger Smith. E depois vai ser expulso à quarta jornada. Porquê? Porque ele, no final da Taça de Portugal, o Rui Costa, que vai agora ser reeleito, devia ter dito assim: este gajo, peço desculpa pela expressão, o Bruno Lage perde o campeonato e perde a taça. Então- Ponto final. Então, Não e tem agora estás a condições. criticar o Rui Costa, não sei porquê, Não, porque não, tem deixa- nada a ver não, com o teu deixa-me clube. deixa-me só Só concluir. pergunto, nessa altura, no final, qual era o treinador que ia buscar? O Mourinho não estava disponível. Outro treinador Mourinho não de estava- renome... Não estava. Nessa altura não estava. Não Nessa havia altura não treinador. Então, o estava. Benfica, que é o Quem clube- era? O Benfica Não. que tem o Quem era o recorde- treinador Oh, Rui, deixa-me disponível? falar. Quem era o treinador O Benfica, disponível que é ia o buscar? clube do mundo que tem o recorde do mundo, como é que é, dos 86 mil sócios que votaram? Sim, e não tem. iam buscar E um treinador. Não arranjavam um treinador. O treinador de O renome clube com mais para sócios do agarrar na mundo, o equipa. clube com mais sócios a votar, João, não sejas- e não arranjavam não Deviam um sejas- ter ido buscar o Farioli. Chegou a exemplo. Portugal como uma surpresa já autêntica. estava contratado. Ou o Ruben Nessa Amorim. altura, ou- Já estava. Se calhar, Mas, se calhar, mas seguindo, se calhar, mas se calhar. seguindo, continuando. Pronto. Portanto, dá-me ideia que o Mourinho fez isto tudo e era muito esperto, ele sabia. Ele vai para a rua, eu vou para lá eu. Portanto, até me dá gente que o Benfica vai à Liga dos dizer Campeões. isso, João. Depois, o Benfica e o Bruno Lage. E o Bruno Lage, aqui neste caso, é responsável, ele e o Rui Costa, porque o Bruno Lage tem para a época, tem uma frase que diz: este ano todos os jogadores que contratámos foi da minha responsabilidade. Ele diz qualquer coisa disto. Pronto, exatamente, disse. E o que eu acho é que o Benfica consegue gastar, embora tenha ganho 160 milhões em vendas, o Benfica consegue gastar 130 milhões de euros e consegue deixar a equipa pior. Peço desculpa. E eu dou já aqui 2 ou 3 exemplos. Quem é que é o defesa esquerdo do Benfica hoje em dia? Venderam o Carreras, ficou o Dal. Venderam o Cockchu, ficou o Rios. O Cockchu é melhor que o Rios é melhor que o Cockchu, não é? É melhor que o Cockchu. Considero, apesar de tudo, considero... Rios é melhor que o Cockchu. Olha, tu vês o que é que o Cockchu tem feito na Turquia, que já é o maior bluff da Turquia e tudo mais. É Portanto, maior não bluff- entres por aí. é maior bluff que o Rios vai aqui. ler os jornais. Tu só lês Da aqueles Turquia. que... Então agora eu não tenho mais nada a ver com aquilo. Mas vais ver o jogo. Mas vais ver os 3 árbitros anormais do jogo. Não vou não. Posso-te garantir que não vou. Então se tu não vês, como é que estás a discutir que o Cockchu é melhor que o O Sudakov até ver, porque o Sudakov até pode vir a ser o melhor jogador do mundo. Neste momento, achas que é melhor que o Artokoglu? Ainda. Então, mas eu acabei de dizer que não Ou temos seja, nenhum conseguiram termo gastar- esquerdo. o que eu quero dizer- O Sudakov não é extremo esquerdo, desculpa lá, estás a põe as coisas, por isso, Mas tem jogado naquela posição. Ora, porquê? Porque não tens tem ninguém. outro. Pois, Sei de quem é exatamente. a culpa. Está bem, já está. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que o Benfica consegue gastar 130 milhões e vende 5 jogadores e compra outros 5. O mérito que temos está ao Varandas, e eu estou à vontade Pois para tu falar, compraste porque eu não sei sempre- quantos, só joga um? porque só precisamos de Ah, pronto, então para que é que foste gastar dinheiro nos outros? Sim, mas nós vendemos, vocês venderam 5 jogadores, fizeram 160. Quantos jogadores vendemos? Quantos jogadores vendemos? Rui? Olha, tens um jogador mal vendido por 65. Quem? O Joker. O Joker. Foi mal vendido. Então não foi. Um jogador daqueles, daquela categoria, Mas ser vendido só por 65. vendemos um ponta de lança, fomos buscar 2. Pois, Os exatamente. outros jogadores todos contratámos, não foi para titulares, foram para completar plantel. Ah, pronto, está bem. O Benfica consegue vender 5 jogadores e consegue ir buscar 5 piores. Está e bem. isto aqui. Oh, Rui, Está bem, é o que tu dizes, o que é que eu estou a dizer? Tu avança. nós, no fundo, estamos de acordo. Estamos de acordo. E depois o Mourinho, eu acho que o Mourinho, claro, não vou aqui dizer que o Mourinho não é bom treinador, o Mourinho acho que já foi melhor, põe as equipas a jogar defensivamente e depois arranja sempre ali 1 ou 2 jogadores bons que conseguem marcar os 2 golos, que não tem, efetivamente não tem no Benfica para isso. E depois o Mourinho é muito bom com o fator psicológico. O que eu acho é que o fator psicológico, ele também teve um bocadinho de azar porque entrou numa fase em que tinha jogos difíceis.
Mas acho que aquele fator psicológico da chicotada, ele também já perdeu isso. Portanto, ele agora põe a equipa a jogar, já com o mérito dele, e vamos ver daqui para a frente, porque aquele fator psicológico Mourinho, embora os jornalistas... E não crees que o Benfica esteja a jogar? Ou achas como o Rui que faltam 8 ao Benfica para começar a jogar? Foi o que eu estive a dizer. O Benfica faltam 8 porque tinha o Cockchu, que é melhor que o Rios. Falta um lateral esquerdo porque o Carreiras é muito melhor que o Dal. Falta um extremo esquerdo porque o Ortoglu é muito melhor do que o Carreiras também era Sudacol. difícil não ter Falta-lhe vendido, não é? um extremo direito porque o... Era difícil não ter vendido o Carreiras. Não, então se batem a cláusula. Exato. O Luque Bacchio é pior do que o O que Di é que se vai Maria, fazer? sendo bom. O Florentino anda ali igual ao Florentino. Portanto, eu acho que o O Benfica... Barnache é assim. Sim, eu acho que o problema do Benfica é este. O problema do Benfica é que os jogadores que entraram Foi mais gestão do plantel. não foram más aquisições. Eu acho que o Benfica não pode trocar um Cockchu pelo Rios, só que o Rios, e depois isto aqui é uma envolvente em Portugal, que é sempre assim. O Rios, logo na altura que se falava do Rios, há um senhor da televisão que diz: a equipa que contratar o Rios vai ser campeã, que os outros podem desistir Não todos. viste isso? Ouvi. Ouvi Porque eu também tenho redes Não, mas sociais eu não me lembro. e também vejo as coisas. Não, é? Não me lembro de ouvir ninguém dizer isso. Não. E quem disse isso, Mas eu o gajo. mostro. O Está nas gajo redes deve- sociais. Traz lá o nome dele. O Ruizinho, o Caracolinhos. Não foi esse. Foi um da Eu, por Anal. acaso, Eu tenho isto aqui, está nas redes sociais, basta procurar. Quer dizer, não. Esse gajo Ou é um seja, bom comentador. Já tinha sido despedido lá da estação televisiva. Epá, se forem despedidos por dizer disparates, já não estava lá nenhum. Não é? Temos que acelerar porque estamos a chegar ao fim. Não sei se já concluíste, João. Já Raciocínio. concluiu. Já falou. Já o que está eu- concluído. É isso que eu acho. Acho Então- que o Benfica não está melhor porque os jogadores do ano passado eram melhores do que este ano. E antes de terminarmos o programa, só vos queria perguntar muito rapidamente: jogadores que estejam a surpreender pela positiva e negativa, sendo que tanto o Rui como o Telmo já falaram um pouco disso nas próprias equipas, para o bem ou para o mal, e também equipas na Liga que estejam a surpreender, tanto para o bem como para o mal. E começo por ti, Telmo. Olha, a equipa que me está a surpreender é mesmo o Moreirense e o Gil Vicente. São, para mim, as duas grandes surpresas do campeonato. Os jogadores, o Frodolt, do Futebol Clube do Porto, para mim é o jogador que se tem destacado no campeonato. Rui. É a revelação. O Frodold é a revelação para mim. Para já, pronto, é um puto novo, 19 anos, não é? Sim, 19 Ainda, milhões também, mas é salvo isso, erro. também não foi Claro. barato, mas tiveram olho. Pela negativa, O o Rio, Rios, sim. pelo valor que está. Do Sporting, não posso aqui dizer, não há nenhum que se tenha sobressaído, porque é a equipa que estava do coisa. E efetivamente, o Gil Vicente, para mim, é a equipa revelação. Ao contrário, pronto, há muitas, este ano há muitas, ao contrário. Está ali Ao no contrário, fundo, pá, aquilo temos está o mesmo Rio muito- Ave, para mim é a grande decepção, mas depois também ter sido adquirido por um grego, que tem um histórico, não é? Para mim a grande decepção do campeonato tem sido o Rio Ave e também o Estoril. O Estoril acho que tem feito um campeonato abaixo daquilo que era expectável. E o Alverca, que não leva em 2 jogos, não sofre 20 golos em 2 jogos. Pronto, o Alverca também vai para... João, destaques positivos e negativos. A nível de jogadores, eu acho que o positivo vai para o Freehold e o negativo vai para o Rios. A título de curiosidade, há quem diga que o Benfica desiste um bocadinho do Freehold porque já está com o Rios em vista. Ou seja, abdica de um. Isso é o que se fala. É o que se fala. Corre por aí. Lá Corre está. por aí. Portanto, Alegadamente. É um erro de quem está a contratar e diz assim, qual é a posição que eu preciso aqui? Foi só uma curiosidade. Lá está. Desistiram da revelação para irem buscar a desilusão. Portanto, e é isto que o Benfica tem vindo há muitos anos O para Porto cá. também me parece que andou de volta do Rios. Sim, e é o que Parece, mudaram e muito. vocês agora tocaram nisso e eu na altura lembro-me E de ter lido. equipas pela positiva e É, negativa. aliás, Tens alguma coisa? um bocadinho como o Alberto, que está no Que Porto, veio da que Juventus. também dizem que o Sporting não perdeu bem o jogador para o Porto. O Sporting abdica do Alberto porque prefere efetivamente o Vajanides, que me parece a mim que foi um erro também. De casting. Sim, também me parece. E relativamente a Também equipas pela positiva, alguma coisa Sim, que te... foi o que eles disseram naturalmente, o Moreirense e o Gil Vicente. O Porto também é uma equipa que, do que Está a falámos aqui, surpreender. também nos surpreende pela positiva e pela negativa também é a mesma coisa. É o Rio Ave
E o Estoril. E o Estoril de Praia. Sim. Obrigado então a todos por terem estado desse lado. Agradecer também ao Telmo, ao João e ao Rui por terem estado presentes. A reposição do programa é amanhã, terça-feira, às 10 horas. Até para a semana.